Es el Evangelio del Reino. Hoy en el capítulo 3. Entonces, a diário acudían al templo com constância e íntima harmonia. Em família, partiam o pão e compartiam juntos o alimento com sencillez e alegria sinceras. Alabavam a Deus e toda a gente los mirava com simpatia. Por sua parte, o Senhor aumentava cada dia e o grupo de ellos crescia e eles estavam em caminho de la salvação. Um dia em que Pedro e Juan eles foram ao templo para a oração de meia tarde, se encontraram com um lisiado de nascimento que estava junto à porta do templo chamada Hermosa. Lucas não relata quanto tempo já havia passado desde que todo o evento do Espírito Santo, muitas conversões sucederam. Ele não relata, não? Quanto tempo passou. Ele começa dizendo: um dia aconteceu que Pedro e Juan foram ao templo para a oração da meia tarde e se encontraram com um lisiado de nascimento, um paralítico, que assim havia nascido. E esse estava junto à porta do templo, chamada Hermosa. Lo levavam cada dia e lo poniam allí para que pedisse limosna a las personas que entravam no templo. Al ver que Pedro e Juan iam entrar, les pediu uma limosna. Pedro e Juan clavaram sua mirada nele e Pedro lhe disse: "Mira-nos." El cojo los mirou com atenção, esperando que lhe deram algo. Via como aconteceu, não? Pedro e Juan, diariamente, constantemente, não sei, de quanto em quanto subia para fazer suas orações e não para viver a prática judaica, não? Todavia, muito há que madurar em eles. Pero o tema é que havia aí esse corro e quando eles foram entrar para a oração, de repente, esse homem se manifestou para pedir-lhes dinheiro, porque era lisiado, não podia trabalhar e necessitava. E talvez sabia esse homem que Pedro e Juan compartilham, não? Seguro que sabia qual era a prática desses homens, porque todo aquele que vivia o evangelho compartilha com os necessitados. E talvez essa a razão foi que o levou a pedir-lhes dinheiro, porque ele era necessitado e era evidente. Então Pedro e Juan, mirando fijamente nele, disse assim: "Mira-nos." E el cojo los mirou com atenção, esperando que lhe deram algo. Pedro então lhe disse: "Não tenho plata nem ouro." Pedro lhe disse: "Não tenho plata nem ouro." Por que não tinha Pedro plata e ouro? Porque Pedro, Juan, eles não eram homens que agarravam para si, para eles mesmos, não tomavam benefícios de lo que a comunidade aí ajudava. Não, todo o que entrava aí, eles já repartiam e compartilham. Naquele dia, eles não tinham nada. Não tinham para compartilhar, porque não tinham. Não é que eles não queriam compartilhar, não era que eles eram ávaros, não, é que de verdade não tinham nem ouro nem prata, porque se tivera, compartilharia com aquele necessitado, porque era a prática de eles a ser, pois é a prática do evangelho. E será que a religião está na mesma situação de Pedro? Claro que não, amigos. Todos lo sabemos, verdade? Que a religião
Solo es um caminho de via única. Venga a mim, coloque aqui, pero de aqui nunca sale nada para el pueblo. Por isso, lo que vemos são líderes milionários, lo que vemos são líderes com mansões, são líderes com carros importados, lo que vemos são líderes que entram em las revistas Forbes como um dos homens mais ricos do mundo, dos maiores empreendedores, porque a revista Forbes trata de empreendedores. É cruel, verdade, amigos? Mas volvamos ao Evangelho. Não tenho plata nem ouro, dijo Pedro, pero te daré lo que poseo. Não saldrei de aqui sem dar-te nada. Em nome de Jesus de Nazaré, começa a andar. Eu não tenho ouro nem plata, mas te darei lo que dou, e de aqui não me vou sem dar-te algo. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e comece a caminhar. E tomando-lo de la mano derecha, isso que se incorporasse. Al instante, se fortaleceram suas pernas e seus tobillos. Se puso em pé de um salto e começou a andar. Amigos, nada disso foi premeditado. Não se marcou dia e hora. Não, simplesmente sucedeu no caminho. Aquele homem esperava receber algo e não tendo aqueles homens de Deus que viviam o Evangelho, não tendo que dar-lhe, les deu algo mais poderoso. Les deu fé e les deu la bendición. La bendición que esse homem já tinha, mas creía não merecê-la ou ser impossível para ele. Mas em nome de Jesus, esse homem começou a caminhar, a andar, deu um salto, e logo entrou com eles no templo por seu próprio pé, saltando e alabando a Deus. Mas que ouro, mas que plata, ele recebeu vida, fé em Jesus de Nazaré. Amigo, amiga, seguro que se Pedro tuviera, lhe habría compartido, pero graças a Deus que não lo tinha, verdade? Por lo menos en essa situação, porque lhes deram algo mais, caminhar e andar. Pero depois de isso, acuérdese, esse homem era um mendigo, esse homem se incorpora lá à comunidade, e aí ele come, e aí ele viste, hasta que pueda ele caminhar com seus pés e ele passar a ajudar a outros. Que maravilha, não? Então, alabou a Deus, e todos os que lo vieram andar e alabar a Deus, al conhecer en ele al mendigo que se sentava junto à porta hermosa del templo, quedaram atônitos e assombrados por lo que lhe havia sucedido. Como aquele homem não se separava de Pedro e de Juan, veja, esse homem passou a frequentar a comunidade de los convertidos ao Evangelho de Jesus. Como sempre esse homem estava com Pedro e Juan, todo o povo, lleno de asombro, se congregou em tropel alrededor de ellos en el pórtico que chamavam de Salomão. Então, quando aquele homem se quedou com Pedro e Juan, não se apartava de ellos, não? Para aprender, e todo o tempo estava aí, o povo então vino e congregou em tropel alrededor de ellos, aí no pórtico. Pedro, al ver isso, falou assim ao povo: israelitas, por que os surpreendeis de esse sucesso? Por que não mirais como se houvera sido nuestro poder? Como nos mirais, né? Como nos mirais, como se houvera sido nuestro poder ou nuestra religiosidade lo que ha hecho andar a esse homem. ¿Por que nos mirais como se houvera sido nuestro poder ou nuestra religiosidade lo que ha hecho andar
esse homem. Pedro falava muitas vezes sem entender nem do que lhe passava a ele mesmo, verdade? Mas ele reconhecia sua própria religiosidade. O Deus de Abraão, disse Pedro, Isaac e Jacob, o Deus de nossos antepassados, ha colmado de honor a Jesus. Aí começa Pedro a falar de Jesus. Que maravilha! Jesus, o servo, a quem, por certo, vosotros mesmos entregaste às autoridades e rechaçastes ante Pilato quando já havia decidido ponê-lo em liberdade. Mira aqui o que Lucas relata as palavras. Pilato já estava decidido libertar Jesus, mas ustedes não lo permitiram. Rechaçastes al santo e al justo para pedir a câmbio a liberdade de um assassino. Por causa dessa religiosidade. E agora vocês creem que esses milagres aconteceram por la religiosidade? Dizem isso. Matastes assim al autor de la vida, pero Deus lo ha ressuscitado, e nós outros somos testigos de ello. Pois bem, por crer em Jesus, se le han fortalecido as pernas a esse homem que estáis vendo e que vosotros conheceis. Solo isso. Não foi a religião, não fuimos nós outros, não. Vê que quem vive o evangelho nunca busca poder para si, pois quem busca poder para si, busca para sacar proveito. Pedro disse, vocês não se assombrem, isso não é novidade para vocês. Foi Jesus que lo hizo, porque ele creu em Jesus. La fé em Jesus, disse Pedro, se le ha devuelto totalmente la salud, como podeis comprobar. No obstante, hermanos, sei que tanto vosotros como vossos dirigentes actuastes por ignorância, pero Deus cumplia de esse modo lo que havia anunciado por meio de los profetas, em lo que se refere a los sofrimentos de sus Messias, ou que su Messias havia de padecer. Por ignorância, não de los maestros, não de eles, ignorância de eles, não, del pueblo sim, religiosidade del pueblo sim, pero de los líderes não. Eles não eram ignorantes, eles sabiam bem o que haciam, tudo foi confabulado e tudo foi projetado, tudo foi assim. El pueblo sim, ignorância, conducido, não, por los líderes religiosos. Então, lo que os líderes não podiam entender, nem a gente, é que tudo era um plano para que Deus cumplira desse modo o que havia anunciado pelos profetas, quando se refere aos sofrimentos que su Messias havia de padecer em Isaías 53. Portanto, añade Pedro, converti-os e volved a Deus, para que vossos pecados os sejam borrados. Assim hará venir o Senhor na era de tranquilidade e enviará de novo al Messias para como previamente os havia destinado, é decir, a Jesus. Pero agora é preciso que Jesus permaneça en el cielo hasta que llegue o momento em que todo seja restaurado, segundo declarou Deus em época precedente por meio de seus santos profetas. Já Moisés dijo a respeito: El Senhor, vuestro Deus, os vai suscitar um profeta dentre vosotros mesmos, como isso comigo. Teneis que prestar atenção a todo lo que os diga, pois quem não haga caso a esse profeta será arrancado del pueblo. E também todos os profetas, de Samuel em adelante, pronosticaram os acontecimentos atuais. E vosotros sois herederos de los profetas, e de la aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados, quando dijo a Abraão: tu descendência será fuente de bendição para toda a humanidade. Assim que Deus
después de ressuscitar a Jesús, os ha enviado primeiro a vosotros, a fim de que se os convierta em bendición, e todos e cada um os aparteis del mal. Todo isso aconteceu en el ambiente del templo, allá en el templo, como el Espírito trabaja, ¿verdad? Aí Pedro e Juan iam orar, hacer suas orações, quando en el camino alguém crê em Jesus e é sanado por Jesus e para a glória de Deus, não de los hombres nem para proveito. E de aí Pedro pode falar del Senhor Jesus como Messias. Nunca hablando somos e somos representantes de Deus, nada disso. Pedro dijo: ustedes não se assombrem porque não fuimos nós outros nem nossa religiosidade. Ustedes não esperem de nossa parte práticas religiosas, porque nós outros seguimos a Jesus mesmo. Esse foi o capítulo 3 do livro de Hechos, para usted e para mim, en el dia de hoje. Todo foi assim. O pueblo, sim, ignorância, conducido, ¿no?, por los líderes religiosos. Então, lo que los líderes não podiam entender, nem a gente, é que todo era um plano para que Deus cumplira desse modo o que havia anunciado por los profetas, quando se refere aos sofrimentos que su Messias havia de padecer em Isaías 53. Portanto, añade Pedro, converti-os e volved a Deus, para que vuestros pecados os sejam borrados. Assim hará venir el Senhor na era de tranquilidade e enviará de novo al Messias para como previamente os havia destinado, es decir, a Jesus. Pero agora é preciso que Jesus permaneça en el cielo hasta que llegue o momento em que todo seja restaurado, segundo declarou Deus em época precedente por meio de seus santos profetas. Já Moisés dijo a respeito: el Senhor vuestro Deus os vai suscitar profeta dentre vosotros mesmos, como isso comigo. Teneis que prestar atenção a todo lo que os diga, pois quem não haga caso a esse profeta será arrancado del pueblo. E também todos os profetas, de Samuel em adelante, pronosticaram os acontecimentos atuais. E vosotros sois herederos de los profetas e de la aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados, quando dijo a Abraão: tu descendência será fuente de bendição para toda a humanidade. Assim que Deus, depois de ressuscitar a Jesus, os ha enviado primeiro a vosotros, a fim de que se os convierta em bendição, e todos e cada um os aparteis del mal. Todo isso aconteceu en el ambiente del templo, allá en el templo, como el Espírito trabaja, ¿verdad? Aí Pedro e Juan iam orar, hacer suas orações, quando en el camino alguém crê em Jesus e é sanado por Jesus e para a glória de Deus, não de los hombres nem para proveito. E de aí Pedro pode falar del Senhor Jesus como Messias. Nunca hablando somos e somos representantes de Deus, nada disso. Pedro dijo: ustedes não se assombrem porque não fuimos nós outros nem nossa religiosidade. Ustedes não esperem de nossa parte práticas religiosas, porque nós outros seguimos a Jesus mesmo. Esse foi o capítulo 3 do livro de Hechos, para usted e para mim, en el dia de hoje.
Y de ahí Pedro puede hablar del Señor Jesús como Mesías. Nunca hablando somos somos representantes de Deus, nada disso. Pedro dijo, ustedes não se assombrem porque não fuimos nós nem nossa religiosidade. Ustedes não esperem de nossa parte práticas religiosas, porque nós seguimos a Jesus mesmo. Esse foi o capítulo 3 do livro de Hechos, para usted e para mim, en el dia de hoje. Hechos, para usted e para mim, en el dia de hoje.